Olá, Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. Sejam todos bem-vindos. Está frio aí? Aqui está muito frio. Então vamos agora esquentar essa live, né, com o nosso encontro de transformação. Quem está curioso com o tema de hoje? Sejam todos bem-vindos. Por que você continua voltando para aquilo que te machuca? Você já prometeu para si mesmo: nunca mais vou aceitar isso. Nunca mais vou voltar. É conhecido para você? Nunca mais vou permitir que isso aconteça. E algum tempo depois, você viu exatamente no mesmo lugar? É familiar para você? Talvez em um relacionamento. Vaninha Oficial, seja bem-vinda. Talvez em uma situação familiar. Talvez um comportamento que faz mal para você. E aí surge a pergunta: por que eu continuo voltando para aquilo que me machuca? Se você viveu isso, se você já viveu isso, fica comigo até o final. Porque a resposta pode ser muito diferente do que você imagina. Quando alguém volta para algo que causa sofrimento, normalmente recebe julgamentos. As pessoas dizem: você precisa ter mais amor próprio. Você precisa ser mais forte. Você já ouviu isso de alguém? Você precisa se valorizar. Mas a verdade é que a situação costuma ser bem mais profunda. Porque ninguém escolhe conscientemente sofrer. Ninguém escolhe isso. Ninguém acorda pensando: hoje eu vou me machucar novamente. Então por que isso acontece? Muitas vezes não voltamos porque amamos a dor. Ou seja, a maioria das vezes não voltamos porque amamos a dor. Voltamos porque estamos tentando resolver algo através daquela situação. Talvez uma necessidade de pertencimento, uma necessidade de aprovação, uma necessidade de ser visto e talvez uma esperança silenciosa de finalmente receber aquilo que um dia faltou. É por isso que acabamos voltando para aquela dor, para aquele sofrimento. E isso acontece sem que a pessoa perceba. Me responde aqui: você já voltou para uma situação que jurou que nunca mais aceitaria? Sim ou não? Escreva para mim aqui no chat. Porque eu tenho certeza de que muita gente vai se identificar com isso. Às vezes, a pessoa sabe que aquele relacionamento machuca, mas continua. Sabe que aquela amizade é desequilibrada, mas permanece nela. Sabe que determinadas situações a fazem sofrer, mas continua ali. E depois vem a culpa. Por que eu continuo nisso e não aprendo? Porque a culpa olha para o comportamento. A transformação acontece quando olhamos para a origem. E qual é a origem disso? Aquela criança que aprendeu lá atrás que precisava de aprovação. Precisava ser o bom o suficiente para ter aprovação. Sempre precisava de algo em troca para ser aceita. Paulo Roberto, meu marido, seja bem-vindo. Bem-vindo, Fernanda. Ana, seja bem-vinda. Pessoal que está chegando, sejam todos bem-vindos. Está fazendo sentido? Você já se deparou com uma situação assim? Ou semelhante? Então reflita comigo. Muitas vezes não estamos voltando para a pessoa. Estamos voltando para a esperança. A esperança de que dessa vez vai ser diferente. A esperança de finalmente ser escolhido. De ser amado. De finalmente receber aquilo que sempre procuramos. Amor, afeto, carinho, atenção, aprovação, principalmente.
E essa esperança pode ser extremamente poderosa para te manter refém nessa situação, no sofrimento. E na TRG eu percebo que muitos padrões repetitivos possuem raízes emocionais profundas. A pessoa acredita que está presa ao presente, mas não é o presente, é lá do passado. O que é presente é o gatilho que gera com aquele trauma que aconteceu lá no passado e não foi resolvido. Aí você fica limitado no presente. Por isso que a impressão é de que a dor é no presente, mas ela já vem lá de trás. Mas muitas vezes está reagindo às necessidades emocionais construídas muito antes. A maioria é isso. Aquilo que eu acabei de falar. Está vivendo e reagindo a necessidades que foram construídas lá na infância. Os personagens mudam, os cenários mudam, mas as histórias continuam se repetindo. A sensação emocional permanece semelhante. Carmen, seja bem-vinda. Porque a origem ainda está ativa. Não foi resolvida. Aonde é a origem dessa dor? Foi lá nos 5 anos de idade? 10 anos? 15 anos? Porque depende, você tem hoje 40, 50, 60 anos. Como uma história do meu pai, que eu já contei aqui, com uns 3 anos, hoje meu pai está com 84. Ele sofreu 80 anos por algo que aconteceu lá nos 3 anos de idade. E ficou a vida inteira vítima daquele medo, daquela sensação. Porque o inconsciente entendeu que aquilo era um perigo. Às vezes a coisa não aconteceu daquela forma, mas como o nosso inconsciente entendeu a situação, é que comanda tudo. Aí ele fica em constante proteção. Tudo é perigo. E por isso, as descargas de adrenalina e você numa ansiedade excessiva, sem controle, devido aos gatilhos, que nem você sabe do que se trata muitas vezes. Talvez o seu desafio não seja simplesmente ir embora. Talvez o seu desafio seja compreender o que faz você voltar. Porque quando entendemos a necessidade emocional que sustenta o padrão, começamos a ter liberdade para escolher algo diferente. E isso muda tudo. Aquilo que não é compreendido tende a se repetir. Eu sempre estou falando aqui para vocês sobre compulsão à repetição. Mesmo que dói, mesmo que seja doloroso, mas para o nosso padrão emocional, para o nosso inconsciente, ele é familiar. Por isso repete, mesmo que seja doloroso. A mudança pode doer mais. Mesmo que já tenha consciência que está mudando para melhor. Mas dói mais do que permanecer naquele ciclo de repetição, porque ele já é familiar. Talvez você já esteja cansado de repetir, cansado de sofrer, cansado de voltar para lugares emocionais que já machucaram demais. Mas a mudança começa quando você troca o julgamento pela compreensão. Quando você reprocessa todas estas feridas emocionais. Essas pancadinhas emocionais que você adquiriu no decorrer da vida. E como fechamento, eu quero deixar uma pergunta para você. O que você continua procurando naquilo que te machuca? Porque talvez a resposta não esteja na situação. Talvez esteja em uma necessidade emocional que ainda pede atenção, que ainda precisa ser reprocessada, resolvida na sua vida.
E guarde essa mensagem no seu coração. Enquanto a ferida não é compreendida, resolvida, reprocessada, o padrão encontra uma forma de se repetir. Se essa live fez sentido para você, curta, compartilha com mais pessoas. Uma pessoa que está cansada de repetir padrões. E se é o seu caso, que você está cansada de repetir padrões e quer acabar com isso pela raiz, me chama no direct com a palavra liberdade. A TRG é uma terapia breve, mas ela é profunda. Ela vai na raiz. E você se liberta para nunca mais sofrer por essa dor emocional. Se ainda não me segue aqui no Instagram, é @ClaudetaEvanim. Me siga, se inscreva também lá no YouTube para você acompanhar os conteúdos sobre saúde emocional, terapia TRG. E muito obrigada a todos pela participação. Deus abençoe cada um de vocês. E nos vemos amanhã às 19h07. Até lá. Tchau, tchau.